Então, nesse fio, agora vai falar o documentário da BR Paralela, dividido em 5 capítulos, vai focar no capítulo 2, onde a narrativa de imposição de uma cultura sobre a outra se mostra mais contundente. A quantidade de fatos sem embasamento histórico salta aos olhos, mas não será o foco principal aqui. Para não ficar somente adjetivando o comentário, usaremos a explicação do historiador André Nicásio Lima sobre o porquê As Últimas Cruzadas é um documentário com a narrativa supremacista. O próximo é a citação. Nomeio supremacistas as teses históricas que descrevem a diversidade humana em termos de inferioridade e superioridade e constrói essas narrativas de forma a enaltecer a vitória do pretensamente superior sobre os pretensamente inferiores. Em certos casos, tais teses buscam desumanizar os setores da sociedade que são apresentados como elementos do mundo natural ou como agentes puramente braçais da reprodução social, destituído de vida moral, cultural ou intelectual. E a gente vai ver como faz muito sentido isso, uma desumanização. Você perde a leitura de que são seres humanos, e foi isso que ocorreu, legitimando assassinatos de pessoas, de indígenas, de tribos nativas, de negros, inclusive, com o papel da Igreja Católica, usando como argumento na época, né, século XVI, e é bizarro que até hoje alguns evangélicos ainda pegam esse pseudo-argumento ridículo de que negros seriam inferiores aos brancos, que é um absurdo completo, e que foi motivo, inclusive, para os católicos se posicionarem em relação se os negros escravos da época teriam ou não salvação. Então, as coisas estão interligadas. E digo mais, tá? Eu vou fazer uma breve pesquisa aqui rapidinho e já leio para vocês. Bom, eu encontrei o que eu queria. Não sei se eu agradeço ou só fico triste, tá? Vamos lá. Vocês sabem que aqui no Brasil existem os 3 poderes, né? Legislativo, o judiciário e o executivo, né? Acho que o nome são desses 3, né? Bom, vamos lá, né? Eu vou fazer a citação do Montesquieu, né? No livro O Espírito das Leis. Este é um dos principais livros, tá? Quando nós falamos da divisão dos poderes, a divisão dos poderes que nós usamos hoje aqui no Brasil. E olhem só o que está escrito nesse livro, tá? Peguei o PDF aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Vou até deixar certinha a página para vocês poderem ver. Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura? Ó, capítulo 5, tá? Página 116. Olha o que está escrito. Da escravidão dos negros. Se eu tivesse que defender o direito, abre aspas, tá? Montesquieu, tá? Não sou eu que estou falando, não. Abre aspas. Se eu tivesse que defender o direito que tivesse de tomar escravos, de tomar escravos dos negros, eis o que eu diria. Tendo os povos da Europa, os da América, não entendi muito bem o que está escrito, tá? Tem um pouquinho de erro de português neste PDF. Tiveram que escravizar os da África para utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz. Ou seja, ele está reclamando do valor do açúcar se não tivesse trabalho escravo, tá? É exatamente o que vocês estão entendendo. Seguindo. Aqueles de que se trata são pretos dos pés à cabeça e têm o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena deles. Não nos podemos convencer que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, principalmente uma alma boa, num corpo todo preto. É tão natural pensar que a cor constitui a essência da humanidade que os povos da Ásia, que fazem eunucos, sempre privam os negros da relação que têm conosco de uma forma mais marcada. Podeis julgar a cor da pele pela dos cabelos, que entre os egípcios, os melhores filósofos do mundo, era de tão grande consequência, que matavam todos os homens ruivos que lhes caíssem nas mãos. Uma prova de que os negros não têm senso comum é que dão maior valor a um colar de vidro
do que ao ouro, que nas nações policiadas é de tão grande importância. É impossível que suponhamos que essas pessoas sejam homens, porque se pudéssemos que eles fossem homens, começaríamos a crer que nós mesmos não somos cristãos. Gente, eu vou parar por aqui, acho que já tá chorume demais para vocês, tá? Mas é isso, livro O Espírito das Leis, Montesquieu, página 116, para quem quiser conferir. É essa atrocidade que vocês acabaram de ler comigo, tá? E isso está nas bibliotecas das faculdades, tá? É referência. O Espírito das Leis. Lamentável, minha gente, lamentável. Vamos voltar pro react do Bruno. Perceba. Continuando o tweet, no vídeo do nosso primeiro tweet, já enxergamos vários desses elementos que foi citado pelo André Nicásio. Vão ver ao longo do fio outros elementos de desumanização de indígenas, relativização da escravidão ou escravização e exaltação dos bandeirantes. Desde o primeiro minuto do episódio, é construída uma narrativa dos portugueses como homens virtuosos que chegaram à Terra Santa para civilizar e educar um povo que estava perdido, atrasado e longe da fé. Tadinhos, eles são tão bonzinhos, né? Pior que eu, como professor, e vejo os materiais didáticos, é absurdo como essa narrativa ainda é usada. E aí, quando você começa uma narrativa mais séria, a partir de pesquisa acadêmica, mostrando as nuances, humanizando grupos que estavam desumanizados, aí a galera que tem grana resolve fazer uma agência de marketing, chama Brasil Paralelo, para voltar a absurdos do passado, que coerentemente a academia tem combatido, inclusive, né? Esse nome, A Última Cruzada, já dá o tom, seguindo a leitura, de fundamentalismo religioso e colonialismo que se vê ao longo do documentário. Tem uma produção cara, linguagem sedutora, trilha sonora épica, elencos cheios de supostos especialistas. Disfarçado do propósito de contar a verdadeira história de um povo virtuoso, o documentário desinforma a serviço dos objetivos da produtora Brasil Paralelo. Aprofundaremos a análise dessa narrativa a seguir. Então agora vai aprofundar isso. Nesse vídeo abaixo, Rafael Nogueira diz que não há civilização sem religião, o que é bastante contraditório e problemático. Cada povo indígena brasileiro tinha seu próprio sistema de crenças com seus rituais, lendas e deuses. Até porque religiosidade ou espiritualidade não é o mesmo que religião. E a gente sabe que falar religião é falar de uma instituição religiosa. E instituições religiosas são instituições políticas, político-religiosas. Mas, enfim, a questão colocada aqui não tem relação com a necessidade da religião em uma sociedade. Então vamos. E se não fosse religioso, né, se não fosse político, né, a gente não teria, por exemplo, uma bancada evangélica, né? Vamos lembrar disso. Vamos ouvir aqui. Os jesuítas, comandados por Manuel de Nóbrega, com a missão de trazer as sementes da civilização ocidental para este lado do oceano. Civilização sem religião nunca existiu, né? Porque se você precisa usar o termo civilização para se referir a um ciclo cultural contínuo, ou seja, a uma cultura que se mantém em determinado povo e local e é transmitida de geração em geração, essa tal cultura, ela não é simplesmente um conjunto de tipos de vasos ou maneiras de comer ou até de armazenar os alimentos, não é uma maneira de guerrear. Na verdade, todas essas coisas estão vinculadas com um mito. Sempre foi assim. Desde Os jesuítas. Não, é porque é só o mito que organiza esse processo como um todo. O mito, de fato, tem um papel importante, mas o Brasil Paralelo, ele tem uma tara pelos mitos, né? Eles tentam restabelecer, recriar novos mitos, porque eles querem viver mitologicamente. Eles querem ser guiados por uma visão paralela de mundo. Eles querem recriar a história, né? É muito que eles fazem, por exemplo, da nossa ditadura militar, né? De ficar floreando ela, falando, ela era maravilhosa, era muito legal, os velhos tempos, né? Enfim. Mito funciona para isso. A narrativa mitológica é a narrativa de uma... Se você quer pensar, vocês do Brasil Paralelo, que pensam ou gostam de pensar... E vocês, Brasil Paralelo, que pensam em termos lineares,
progressistas como o positivismo, o que é a mitologia? É o pensamento infantil. É quando a gente ainda não entende o mundo e a gente cria uma narrativa mitológica. Depois a gente entende que chove não é porque eu rezei para um deus ou porque um deus guerreou, mas existe o processo natural que faz chover, evaporar a água, condensar e tudo que produz a chuva. Mas se vocês quiserem, vocês podem continuar imaginando que se vocês podem, Brasil Paralelo, vocês podem continuar acreditando que São Pedro está chorando quando chove. Agora o que vocês não podem, e é inadmissível, é que vocês esperem que seja aceito essa tentativa de vocês de atacarem a ciência, conhecimentos científicos embasados e querer apelar para o mito, um retorno ao mito. Vocês que pensam em termos de progresso, vocês são regressivos. O nome disso é reacionarismo ou são pessoas reacionárias. Ou seja, você quer voltar para o passado desse ponto de vista histórico porque vocês pensam em termos lineares progressivos. Isso já ficou claro. E tanto que o meio acadêmico, sério mesmo, repudia por completo esse trabalho, entre aspas, da Brasil Paralela. A história não funciona assim, não é uma linha reta. Continuando, o vídeo agora do Olavo de Cadáver vai mostrar a tentativa de desumanizar indígenas nas palavras do Olavo de Cadáver. Cito mais uma vez o professor André Nicásio, como se percebe, abre aspas, índios, fecha aspas, tanto quanto bichos, entre aspas, não cabem no panteão nacional. Não pode celebrar mais os heróis nacionais, porque os heróis nacionais são parte da ideologia dominante. De fato, são parte da ideologia dominante, por quê? Porque é o discurso que a classe que dominou, que venceu, e a dominada é dizimada. É dizimado o povo, a sua cultura, os seus heróis, os seus representantes. E é isso, vocês que choram sobre representantes de grupos violentados, falando de cultura woke, etc e tal, vocês estão chorando, vocês estão reclamando que falam mal dos representantes que venceram, que é da classe dominada. Se tem alguma crítica agora, vocês estão chorando por causa disso, defendendo o grupo que é dominante. É bizarro. Só para vocês terem uma ideia da alucinação que deveria ser a cabeça desse Olavo de Caralho. Então você faz a apologia do território, dos bichos e dos índios, etc, etc. E não, os heróis desapareceram. A apologia do território separada da apologia daqueles que a conquistaram não faz o menor sentido. Mano, apologia, velho. Apologia. Reconhecimento não, mas a apologia vem do grego, significa, entre algumas coisas, você enaltecer, falar bem de algo em resposta a um ataque. Apologia é isso. Vamos ver esse finalzinho aqui. Então você não pode celebrar mais os heróis nacionais, porque os heróis nacionais são parte da ideologia do... Um comentário só que eu acho que é bastante pertinente é que tem uma diferença entre apologia e elogio. Meu canal Elogio da Filosofia incorpora, tem esse pressuposto, né? Carrega isso. O que é uma apologia, pessoal? Apologia vem do falar bem, de enaltecer alguma coisa, mas via de regra como uma resposta a um ataque, a resposta a uma acusação. Então você faz a apologia de algo que está sendo mal falado. E por que elogio é mais interessante? Elogio é falar bem não a partir de uma acusação, não é uma defesa, não é reativo. Me atacaram, então eu preciso me defender. Porque isso sim é apologia. Você se defender de algo tentando falar bem de algo. E elogio eu acho uma perspectiva muito mais interessante. E é isso, de fato, pelo menos isso ele falou apropriadamente. Olavo de Cadáver é de fato uma apologia de algo que é e deve ser criticado, e ele está tentando fazer uma apologia. Uma apologia a quem dizimou grande parte dos seres humanos que viviam nesse território e também a sua cultura. Percebe? É isso. E aí, continuando, tem uma citação aqui que fala, abre aspas, numa fala que coloca o tempo todo em conexão o passado, o presente e o futuro, não são apenas no panteão que os índios, entre aspas, são excluídos equiparado aos bichos, entre aspas. O documentário tenta relativizar a usurpação da riqueza pelos portugueses. Vocês sabem o que é usurpação? É roubo, tá?
É roubo. É uma palavra bonita pra falar que tá roubando. No vídeo mais parecido, com o sketch do Porta dos Fundos, tentam convencer. Porta dos Fundos tem graça, tem crítica social. Porta dos Fundos é maravilhoso, eu adoro. Agora, isso aqui enfim, eu peço desculpas até por ter que estar mostrando. Enfim, mas é bom que vocês saibam da podridão que é o Brasil Paralelo. E não tem que pedir desculpa não, Bruno. Assim como eu, infelizmente, né, tive que mostrar o livro do Montesquieu, né, dele falando das pessoas pretas, né, assim a gente tem que mostrar, né, a gente tem que mostrar para deixar claro do que a gente está falando, do que a gente está criticando, né, assim como eu mostrei até o trecho do Mein Kampf, tipo, sabe, infelizmente a gente tem que se chafurdar no chorume para trazer a lucidez, né? Para a lucidez emergir, né? Para que não sejam só críticas, né? De apontamentos e não trazermos justamente essa materialidade, né? Quanto mais materialidade nós trazemos, quanto mais nós trazemos nossas fontes a público de forma escancarada, melhor, né? Com certeza melhor, ainda mais para o nosso trabalho, que é um trabalho que tem como objetivo, né, justamente essa divulgação científica, né? Vídeo que parece como um sketch do Porta dos Fundos tentam convencer que era bom negócio ganhar espelhos em troca de ceder as riquezas de sua terra ao colonizador. Troca vantajosa. Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Às vezes. Vantagem, né, gente? Muita vantagem. Sabe, assim, gente, os povos originários, eles conheciam rios, sabe, conheciam o mar, eles já viam o próprio reflexo, e o que os portugueses faziam com o pau-brasil, né, tudo, gente, é uma árvore, sabe, sei lá do outro lado do mundo, né, sei lá em Portugal, eles poderiam usar aquela árvore para fazer tinta, né, para, né, enfim, ótimo, maravilha, sabe, mas vocês percebem como os valores das coisas são diferentes para cada civilização, para cada população. Isso não significa que os povos originários eram burros por não estarem cortando pau-brasil para atingir roupa. Sabe? Vocês entendem que os valores das coisas são diferentes? Né? Tanto hoje nós percebemos, né, ainda muito mais isso, né, por questão do efeito estufa, né, por questão das enchentes, por questão, né, como que a natureza é importante, né? Às vezes como nós focamos nessa maluquice do sistema capitalista, de corta árvore, vamos dominar terreno, vamos, sabe, gente, assim, minha mulher vem do videoclipe atrás. Vamos parar com essa ideia burra de que os povos originários eram imbecis, porque, né, nem gosto desse termo, né, desculpem, né, imbecil não é um termo nem pouco decente de se falar, né, mas né, é o jeito que as pessoas falam, infelizmente, né, com esse capacitismo também, né, de achar que é todo mundo animal, sabe, animal. Tipo, como assim eles não são tão civilizados quanto a gente, não dão valor para ouro, e não dão valor para colonização, e não dão valor... Gente... Enfim, acabei me estendendo um pouquinho, me desculpem. Vamos seguir. Também tá, já deu 3 horas de vídeo, gente, no bruto. Então, peço paciência de vocês. Quando vem aqui que é árvore, para a cabeça dele devia ser assim, entendeu? Então, para o indígena era uma troca vantajosa. Lógico, com a nossa mente de colonizados, a gente quer dizer o que os indígenas pensariam, considerariam a partir da perspectiva europeia, a partir da perspectiva do colonizador. O colonizador quer dizer como colonizado o que ele gostaria, o que ele se sentiria. Confia.
Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Nossa, espelho! Eles davam coisa que não prestava pra nada pro indígena. E, do ponto de vista econômico, aquilo era escasso, né, aqui. Era o que eles não tinham. Eles queriam, quando vem aqui que é árvore, pra cabeça dele devia ser assim, entendeu? Então pro indígena era uma troca vantajosa. Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Às vezes a gente é ingênuo e pensa assim, eles davam coisa que não prestava pra nada pro indígena. E, do ponto de vista econômico, aquilo era escasso, né, aqui. Era o que... Agora que eu vi que eu e o Bruno estamos na mesma cara de indignação, né? Porque, caralho, que porra é isso que a gente tá vendo? Eles não tinham, eles queriam, quando vem aqui que é árvore, pra cabeça dele devia ser assim, entendeu? Pelo amor. Não, é claro, claro. Alguém cai nesse papinho de bosta? Eu gosto muito do perfil do Brasil Paralelos, mas, porra, eu diria que tá parecendo mais com The Office de tão ridículo que é, sabe? As violências segue aqui, então, dizendo sobre as violências acometidas durante a colonização são a todo tempo tratadas como algo menor. O colonizador é colocado como altruísta que veio para, nossa, caridoso, né? Desbravar o novo mundo e ajudar o povo dessas terras a evoluir e encontrar o caminho da virtude. Ah, tomar no cu. O exemplo é a forma como contam a história dos bandeirantes. O documentário traz a narrativa de que são os verdadeiros descobridores do Brasil e construtores da identidade nacional. O nome disso é violência, né? Diga-se de passagem. Mas a história dos bandeirantes é muito mais violenta. Vamos ver o que o Brasil Paralelo fala. O Brasil só seria realmente descoberto, de ponta a ponta, com os bandeirantes. Os bandeirantes tornaram-se uma espécie de nômades dos sertões. Penetravam o Brasil em busca de prata, ouro e de escravos. Eram descendentes de portugueses de São Paulo, mas grande parte das tropas eram compostas por índios e caboclos. Desde o alto do Amazonas, a savana gaúcha, levaram o idioma, a religião e o começo da identidade nacional. Era incessante a sua corrida em busca de terras virgens. Batizou uniformemente a terra, e em todos os cantos do Brasil encontraremos uma boa vista e uma volta grande. O Brasil só seria realmente romântico para falar de que é exploração sem fim, violência, morte, desbravamento do território nacional, que é acompanhado de escravização, estupro e violência. Mas os bandeirantes representam sim uma identidade. Sim, identidade defendida pelo Brasil Paralelo, diz aqui o fio, né, do Brasil Paralelo. É só uma pausa, tá, gente? Vocês devem talvez lembrar, né, do Borba Gato, né, daquela estátua de um dos bandeirantes, né? E vamos lembrar quem que foi o Borba Gato? O Borba Gato ele foi acusado de ser um dos responsáveis por caçar e vender mais de 300 mil indígenas para os senhores de engenho no Nordeste. Então, gente, não dá para ficar romantizando o bandeirante, não, assim, sabe? Tipo, não existem figuras históricas decentes, né, que a gente possa, de fato, fazer estátuas, sabe? Precisamos fazer estátuas de um cara que fez isso? Que era um bandeirante? É aquilo. Quem ganha estátua? Aquele que venceu a guerra, né? Então, a história é sempre contada por quem venceu, né? Então, bem triste. De negação e elimínio do outro, negação e elimínio do diferente, o que eu concordo plenamente, é exatamente isso. Esse discurso é sobre negar e eliminar o outro, negar e eliminar o diferente. Perfeito, perfeito. Parabéns para quem escreveu esse texto. Estamos chegando no final desse fio, hein? Tá vendo? Esses são os valores do Brasil Paralelo. É isso que é Brasil. Profissional de TI, o Brasil precisa de você. Eu sei, nosso país é maravilhoso. O Paralelo se referiu, lembra naquele vídeo que a gente assistiu, o finalzinho, é esses valores que eles estão tentando mostrar isso agora. Para quem? Para as crianças. E o problema é você chamar alguém de elo. Estupro, assassinato, escravização. Nossa, o problema é o pronome neutro, né? Ah, te fuder, velho. Puta que pariu, mano. Sobre a escravidão, prefiro falar escravização,
relativizar, aqui tá, pontos que esse vídeo que a gente vai assistir mostram. Segundo, o Brasil para lerdos. Relativização da escravidão, desvinculação da escravidão e a questão racial, responsabilização dos próprios negros pela escravidão ou escravização. Mas não podemos nos enganar, não se trata apenas de um debate sobre o passado. Vamos ver isso, vou chamar isso. Já existiu um comércio intenso. Vamos ver. E vamos ver o porquê que eles escolheram Medo. essa pessoa para falar, né? Vamos lá, então. O que era ser escravo? Né? Ser escravo era ser vencido numa guerra justa. Que guerra justa, hein? Gente. Guerra justa. Meu Deus do céu. Caralho. O que a gente tá assistindo? O que a gente tá vendo? Esse é Chorume da Brasil Paralelo, pessoal. Se alguém ainda tinha dúvida até este momento do react, é Guerra Justa. Cara, tomando puta. Guerra justa. Platão. Vou falar uma coisa aqui da filosofia. Platão tem uma discussão que eu gosto muito nos seus diálogos, não lembro exatamente qual dos diálogos é, mas aí a discussão se guerra é um bem. O conceito de bem é o conceito de bom, sabe? Alguma coisa boa. E aí alguns vão falar que a guerra, sim, é um bem, porque se conquista coisas, etc e tal. Platão, nesse sentido, é uma pessoa muito sensata quando responde: a guerra não é um bem. A guerra, no máximo, é uma necessidade, nunca um bem. E para mim essa é a melhor resposta que poderia ter, é um absurdo de guerra justa. E perder a sua liberdade. Ou nascer de uma mulher nessa condição. É isso que definia a base legal, né, para ser escravo. Você nasceu de uma escrava, você vai ser escravo. Coerente Se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. Oi? Não é racial, ela se torna racial. Quê? Ai, velho, puta que pariu, mano. O continente africano escravizado, em larga escala, o primeiro holocausto moderno foi a escravização e não era racial. Tem uma pergunta, se você tá me assistindo e concorda com essa ideia, imagina se fosse, hein? Se não é racial, imagina o que aconteceria se fosse. O que me incomoda é eles colocarem ainda pessoas negras para falar isso. É um nível de violência assim que não tá escrito. No século XIX, quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente de africano ao escravo. Não, puta que pariu, sério, não dá. Mano, tá de sacanagem, assim. Tipo, no GLDS, eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, uma notícia, vocês aprofundam encíclicas papais que o Vaticano emitia, se posicionando sobre diversas questões, no qual Portugal e a Igreja Católica se uniram para reduzir praticamente todos os africanos à escravatura perpétua. Olha a data. Não é século XVIII como fala lá, não. E aí vão nas fontes, leiam. Essa fonte, essa vai remeter a outras fontes. 1400. Estamos completando 6 meses de imprensa censurada. A extrema-direita se instalou no poder e não dá nenhum sinal de que vai sair. 55, Papa Nicolau V concedeu a Afonso V, entre outros direitos, o de reduzir a escravatura perpétua aos habitantes de todos os territórios africanos. Porra, a gente está lendo aqui todos os territórios da Europa, da França, tipo, o povo francês, o povo inglês, o povo do Reino Unido, da Bretanha. Ah, velho, puta que pariu, velho. Vou tomar no cu. Mano, é asqueroso. Isso é um nível nojento. Então, reduzir a escravatura perpétua aos habitantes de todos os territórios africanos ao sul do Cabo Bojador,
A Dum Diversas é uma bula papal, então aqui é Dum Diversas, bula papal dirigida a Dom Afonso V de Portugal, publicada em 18 de junho de 1452 pelo Papa Nicolau V através dessa bula. O Papa afirma: nós lhe concedemos por estes presentes documentos, com a nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão, de invadir, aí os invasores, invadir, buscar, capturar, subjugar os sarracenos e pagãos e qualquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Inimigos de Cristo sabe-se que é quem não segue estritamente o que a Igreja Católica daquela época seguia, né? Enfim, os próprios religiosos não seguiam o que eles próprios discursavam, a gente sabe de várias histórias disso, mas enfim, vamos voltar ao texto, tentando não coringar, e onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades. Guerra santa, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão ou escravização, e apropriar e converter em seu uso e proveito de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpetuamente, os supramencionados reinos, ducados, condados, principados e suas propriedades, possessões e bens semelhantes. Então vocês estão vendo esse absurdo, vocês viram, vamos voltar, porque isso é de um absurdo. O africano ou descendente de africano ao escravo. Mas isso é muito tardio. E, inclusive, o continente africano é que aí surgem as teses eugenistas. Então, esse cara, esse Paulo Cruz, não sei se vocês já viram um vídeo dele no YouTube, enfim, ou até nessa merda aqui do Brasil, Paralelo, fala uma atrocidade dessa. Mano, caralho, velho, caralho. É que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou descendente de africano ao escravo. Mas que caralho é dito aqui, que absurdo. A gente mostrou aqui o quão absurdo é isso. É disseminação de fake news, é uma palavra que chega a ser fraco. É absurdo, é revoltante que a desinformação, que o negacionismo histórico, o revisionismo é o negacionismo, é negar uma das coisas mais óbvias que os documentos da época comprovam. É isso que o Brasil Paralelo, o BP é o quê? Ele quer contar uma história paralela. E o que é a história paralela? Que não seja história no sentido verídico, que seja uma história como um conto, como algo que você pode fabular. Eles querem fabular. Não é à toa que eles querem tanto mito. Eles querem a mitologia. Eles querem fabulações. Eles querem investir dinheiro tão pesado para que as pessoas passem a acreditar na fábula, no mito. Porque a realidade não os agrada. Eles não querem a realidade. Eles querem a fábula, uma história alternativa. Uma história alternativa aqui, ó, na cabecinha deles. Ou seja, uma realidade paralela, um Brasil paralelo. É isso. Paralelo aqui significa que não é real. É simplesmente isso. Mas isso é muito tardio. E, inclusive, o continente africano era altamente escravocrata, assim, internamente, certo? Então, quer dizer, o português não chegou lá na costa africana e saiu dando paulada e tiro e arrastando. Não, ele entregou um soufflé assim, ele deu um beijinho na nuca, ele chamou para um jantar, ele deu um cafuné. Ah, puta que pariu, mano. E, gente, vamos lá, tá? Vamos lá. Tô entrando no escavador. Vou até compartilhar a tela aqui com vocês, só um momentinho. Caralho. Opa. Bom, né, vocês estão vendo aqui a minha tela. Paulo Cruz, tá? Quem é o Paulo Cruz? Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Possui licenciatura plena em Filosofia pelo Centro e Processamento de Dados pela tem experiência na área de Filosofia, Teologia, Literatura, Cinema, Crítica Cultural e Relações Raciais. Então, principalmente nos seguintes temas: História da Filosofia, Por que eu estou lendo isso com vocês? Vamos lá. Gente, tem muitas pessoas, né? Inclusive, já citei aqui no vídeo, mas eu vou retomar, né? Como é um vídeo muito longo e provavelmente vou fazer corte disso tudo aqui. Existem pessoas que, por exemplo, mulheres trans,
Que a partir do momento que elas já são passáveis, que elas fizeram uma redesignação sexual, colocaram silicone, e ninguém mais percebe que elas são pessoas trans, e como ser trans é muito sofrido, elas começam a se desvincular da transgeneridade, ou falando que se curaram da transgeneridade, se curaram da travestilidade, não são mais pessoas trans, porque a partir do momento que elas estão nuas, a pessoa não reconhece que ela é uma pessoa trans, enfim, todo esse papinho, tá? O que é isso? É um privilégio, né? Uma pessoa que alcançou um determinado privilégio e que, a partir disso, ela se torna uma precursora deste ódio também contra pessoas trans, né? E no caso do Paulo Cruz, né, é o próprio auto-ódio à questão racial, né? Porque, poxa, ele conseguiu um mestrado. Que pessoa preta consegue um mestrado? Será que ele tem consciência disso? Será que ele pensa nisso? Aparentemente não. Né? Ele é uma pessoa que venceu, é uma pessoa que, enquanto mestre, está numa posição que pouquíssimas pessoas pretas estão nessa posição, mas ele se vê como igual aos brancos que estão na mesma posição que ele. Ele não consegue entender a questão política nisso, sabe? A grandiosidade política de se estar numa posição dessas. Então, gente, assim, por que ele especificamente está participando da Brasil Paralelo? Porque ele é um negro que venceu, ele é uma pessoa preta que venceu, e é uma pessoa preta que não tem consciência de classe. É uma pessoa preta que não tem noção do que está fazendo, tipo, ou até tem noção, sabe, mas é uma pessoa egoísta, sabe? Se ele tem noção, ele é uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa que só olha para si. É a mesma coisa que eu, por exemplo, né, suponhamos que eu vá entrar na Microsoft, não sei, né, entro lá e fico, é só batalhar, é só trabalhar que consegue, sabe? Aí eu fecho meus olhos, né, para 90% de nós na prostituição, né, a nossa expectativa de vida de 35 anos, vou fechar os olhos, porque venci, né? Aí é fácil, né, minha gente? Puta que pariu, né? Aí é muito fácil, né? Ficar cagando regra. Nossa, de verdade, eu fico triste. De verdade, eu fico triste com esse tipo de coisa. Triste. E, minha gente, só para retomar a minha fala, né? Parafraseando Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é exatamente isso. Exatamente isso que nós estamos vendo aqui. O africano para dentro dos navios. Tá? Já existia um comércio intenso de escravos na costa. E tanto que a escravização antiga em relação da Grécia antiga e a escravização moderna africana, sobretudo do continente africano, eles são noções muito diferentes. Eu não vou me aprofundar aqui. Posso fazer isso, e também no canal Elogio da Filosofia, posso também falar sobre a noção de escravidão ou escravização antiga e moderna, mas enfim, vamos continuar, porque senão, enfim, esse vídeo vai ficar com horas. O alvo, seguindo aqui a leitura do... Vai ficar do tamanho do meu vídeo. Do fio, o alvo é o presente e todas as medidas que visam a reparação histórica em decorrência da escravização. Com essa narrativa, visam combater as cotas afirmativas, demarcação de território quilombolas e demais políticas de reparação. Exato, porque o discurso, ele é sempre um discurso para o presente. Esse não é um documentário que foi feito em séculos anteriores, é para esse século, pro aqui e agora. E ele começa falando dessa reparação histórica, querendo criticar, e por isso que é perverso, a utilização de tudo que a gente assistiu aqui, nesses pontos, deixarem os negros dizerem, para falarem contra a reparação histórica dos negros. Isso é baixo, isso é vil, isso é nojento, isso é repugnante. Se puder essa parte fazer na tela maior, mas eu vou fazer isso agora com a tela maior. E é absurdo, é perverso que o Brasil Paralelo, ele pegue negros para falarem, sobretudo nesse momento. São negros falando contra a reparação histórica de negros. Isso é perverso, isso é baixo, isso é nojento.
As produções do BP não são novidades, são apenas atualização de narrativas supremacistas sobre a história do Brasil formuladas no século XIX. E aí, lógico, no máximo com uma roupagem diferente, né, mais atualizada para cativar as pessoas, uso sonoro, imagens, edição e tal. Por isso é um erro chamá-los de conservadores. Eles são reacionários e eu concordo plenamente. Eles são entusiastas de um projeto atrasado e um projeto de desinformação. Escreva embaixo. E aí ele compartilha o artigo do historiador André Nicásio Lima, professor que citei nos tweets acima. Deem uma olhada lá nesse artigo que é bastante interessante, é um fio do Brasil para lerdos que mostra muito do que são os valores que o Brasil paralelo tem. Então, pessoal, o que essa série animada que o Brasil paralelo está lançando, vamos reescutar esse trecho, porque agora acho que ele tem um outro significado, pessoal. Dando exemplos de virtude, coragem e bravura, levando para o coração delas os nomes que foram tão importantes para a formação do nosso povo. São esses valores que eles querem incutir nas crianças. São esses valores reacionários. São esses valores, então, que o Brasil paralelo quer incutir nas crianças. Então, o que a gente percebe? Que o grande medo da ideologia de gênero, do uso de pronome elodelo, é um absurdo. E aí tem que incutir na coração das crianças o quê? Esses valores reacionários. É isso que eles querem fazer com as crianças. Com um diretor que esteve diretamente envolvido no 55chan, que é um fórum com conteúdos de porno infantil, conteúdos racistas, de apologia ao nazismo, como disse a agência A Pública, como a gente viu no começo desse vídeo. Então, tirem as suas próprias conclusões. Quem de fato está preocupado com a criança? Está preocupado com o quê em relação às crianças? Com esse diretor? Retomando, a gente viu que o Brasil Paralelo, naquele vídeo promocional, divulgando a série desenho animado para crianças, mesmo com toda a denúncia, com um diretor do Brasil Paralelo tendo envolvimento com um fórum que publicava esse tipo de coisas, eles vêm falar que é a preocupação com as crianças por causa do pronome. Uau! Nossa! Falar elodelo de nossa, é tão perigoso. E aí eles querem incutir no coração das crianças que valores. A gente viu que valores são esses. É profundamente absurdo. Se a gente for olhar para além do grito que o Brasil Paralelo faz, se a gente for ver o que eles estão dizendo, que valores são esses, a gente viu aqui, a gente fez essa análise. É absurdo. É isso que o Brasil Paralelo está fazendo com esse vídeo. E é o que ele faz. Um trabalho de desinformação. E isso precisa ficar muito claro. Só que ele já tem toda uma grande maquinaria de influência e tem outras pessoas que escoam justamente essas ideias, esses valores, que são influencers, youtubers de direita, garotos propaganda do MBL. E esses garotos propagandas adoram chorar, falar de cultura woke, falar de racismo contra brancos, falando absurdos gigantescos. E agora eu quero ver qual vai ser a cara de pessoas como essa que adoram sinalizar virtudes, pagar de moralista, como Wagner, que você toda hora vem falar dos casos de pedofilia, que usa narrativas do Brasil Paralelo em relação às barbaridades que ocorrem constantemente em Marajó, como em outros tantos territórios, como ocorre em São Paulo, como ocorre no Sul, e que precisam ser denunciados, mas que pessoas como você, Wagner, fazem questão de associar, falar dos casos vinculados com a esquerda, e a empresa que você fez divulgação e é garoto propaganda do Brasil Paralelo, como a gente sabe, está envolvida com isso. Qual é o seu posicionamento, Wagner? Assim como os membros do Linhagem Geek, que ficam fazendo merchan constantemente do Brasil Paralelo,
colocando plaquinha lá, chorando pela lacração. O que vocês vão dizer em relação ao Scorchapino, um membro da diretoria do Brasil Paralelo vinculado com participação num fórum, num chan, em relação a tudo isso? Vocês, arautos da moralidade e dos bons costumes, que choram para um ser imaginário rosa, com pixel na tela? E agora, caso grave de crimes sendo cometidos e alguém da diretoria, não é qualquer um, que está na diretoria do Brasil Paralelo envolvido com isso. Qual é a resposta de vocês? Vocês que fizeram propaganda, defendem o Brasil Paralelo, reproduzem as ideias do Brasil Paralelo? Ai de você se você perguntar se eles recebem cachê, porque eles te acusam de pedo. Que é o que ocorreu comigo. Vamos dar uma olhada só como algo simbólico. A vez que eu fiz essa pergunta pro Wagner, se ele estava recebendo um cachê para fazer aquele tweet, uma pergunta simples, o qual ele até hoje não me respondeu. Você podia, né, Wagner, me responder. Você ganhou para fazer aquele tweet? E aí qual foi a reação do público dele? Me imputar um crime de pedofilia só por perguntar se ele estava ganhando do Brasil Paralelo para divulgar fake news, por reproduzir desinformação em algo muito, muito, muito grave que tem que ser apurado e não ficar reproduzindo desinformação e mentira na internet. Então aqui vamos ver, Wagner Tomazoni vai falar, eu não quero ser um teórico da conspiração. Se você já está dizendo isso, mas só nesses últimos tempos a esquerda faz um esforço danado para boicotar. E só um momentinho, né, gente? Quando a pessoa fala, eu não quero, mas... Vem bomba. Tipo, não quero ser racista, mas... não quero ser machista, mas... Gente, sempre vem bomba, assim. Eu até hoje nunca vi, assim, mesmo vem pronto, né? Eu nunca vi uma construção de frase dessas que sai alguma coisa de útil. Realmente nunca vi. Seguindo. Cotar Sound of Freedom, filme baseado em fatos reais sobre abuso sexual infantil, que foi divulgado a roda pelo Brasil Paralelo com coisas escusas e uma falta de profundidade em relação aos casos reais. Depois vem falar que a esquerda, né, passa um pano desgraçado para um padre com indícios fortíssimos de ser pedo, enquanto todos os dias, padres e pastores são mostrados na mídia sendo presos por casos de abuso de menores, aliciamento, entre outros crimes. Wagner, fica quieto. É isso. Para ele não importa. Se importa? Cadê Wagner? Nunca vi sua reação a esses diversos casos. Eu, inclusive, já mostrei vários. Inclusive, alguns em resposta aos seus tweets. Mas você fica quietinho. E ainda por cima rechaça investigações de tráfico infantil na ilha de Marajó. Que rechaça investigação? Qual é esse rechaço de investigação? Porque se você está chamando de investigação um certo flagrante forjado por um certo palhaço que se diz youtuber e perdeu o mandato na Assembleia Legislativa... Symphony. It's essentially the Netflix for symphonic music, but with a... Bom, aí eu acho que seu conceito de investigação é diferente do meu, né? Ainda lembro de quando queriam culpar a Damares por denunciar o crime. Como pode um espectro estar constantemente do lado dos abusadores? Rapidinho, gente. Vocês lembram o que a Damares falou? A Damares falou que recebeu o vídeo de crianças sofrendo abuso. Ela falou que recebeu o vídeo. Quando você recebe uma coisa dessa, você denuncia. Porque você não pode ter esse tipo de conteúdo seu, ainda mais, tipo, se eu não me engano, ela estava falando num palanque de uma igreja, sabe? Isso é local de você fazer uma denúncia? Mas por que será que criticaram a Damares? Vai se lascar, sabe? Pô. E contra que... Como pode um espectro estar constantemente do lado dos abusadores e contra quem faz as denúncias? Tem como olhar para isso e não achar no mínimo... Opa, gente, desculpa, eu parei de compartilhar minha tela com vocês. Só um momentinho. Por denunciar o crime. Como pode um espectro estar constantemente do lado dos abusadores e contra quem faz as denúncias? Tem como olhar para isso e não achar no mínimo suspeito? Qualquer semelhança com o discurso do Brasil Paralelo não é mera coincidência. Isso para não falar dos shows de drag queen para crianças. Nossa.
das pautas que visam implementar conteúdo sobre sexualidade cada vez mais cedo na escola. Mano, falar sobre a sexualidade, falar sobre o corpo para que ele seja respeitado e que não haja essas violências, todas as iniciativas no Brasil e no mundo, onde isso é falado, onde essa instrução ocorre, inclusive descobre-se abusos que as próprias crianças, jovens às vezes, não percebia que era abuso, porque isso não é ensinado, muitas vezes é nos lares que isso ocorre. Então assim, mano, você é burro, Wagner. Até por isso que nós temos que falar disso nas escolas, porque é óbvio que uma pessoa que está cometendo esse crime, como uma criança, né, que ela não vai querer falar sobre isso com ela, sabe? Ah, mas o pai que tem que ensinar. Gente, um pai que está abusando não vai ensinar para a criança que aquilo é um abuso. Muito pelo contrário, vai ter uma tentativa de normalização do que está acontecendo. Por isso é tão importante que seja falado nas escolas, para que a criança possa se proteger até mesmo dos seus familiares, tá? Até mesmo dos seus familiares. Você é burro. E você faz um desserviço falando coisas como essa. Então vamos continuar. E até no complicado histórico da luta pela redução da idade de consentimento para 11 anos, com participação da papisa do feminismo Simone de Beauvoir. Mano, olha o começo. Eu não quero ser teórico da conspiração. O que vem, só teoria da conspiração. Nenhum fato concreto. Eu fiz uma pergunta. Já recebeu o pagamento do Brasil Paralelo pela Publi? Sentiu. No qual Vini perguntou, mas recebeu ou não? Aí o Anderson. E tu recebeu do Hamas para ter essa bandeirinha aí? Provavelmente na época era uma bandeira da Palestina. Você de fato é representante, e representa fielmente o público do Nando Moratim da Capricho, vulgo Wagner Tomazoni. Teu público é que não sou. Que bom, Anderson. Pelo menos eu fico muito feliz com isso. Uma pessoa que é público do Wagner, quando se pergunta uma coisa importante, vem com um debochezinho desse tipo, uma coisa séria, enfim, vocês podem ver os comentários, é ladeira abaixo, é bizarro. Nunca me respondeu. Perguntei outras vezes, mas o Vagninho não gosta de falar muito disso. E os garotos propagandas do Brasil Paralelo vão ficar quietinhos nessa denúncia do diretor do Brasil Paralelo? O que será que Linhagem Geek, Wagner Tomazoni do Traje Cômico, o que eles vão dizer sobre isso? Esses criadores de conteúdo que adoram ficar pagando de moralistas, sinalizando virtudes. Eu vou dar um spoiler para você, Bruno. Eles não vão falar nada. Absolutamente nada. Vão silenciar agora sobre essa denúncia do Brasil Paralelo? Vão silenciar? Vão ficar quietinhos? Ou vão se manifestar em relação a um diretor do Brasil Paralelo ter envolvimento? Foi administrador do Five Chan, um fórum com postagens de conteúdo de pornografia infantil, racismo, xenofobia. E aí, moralistas de plantão, vão falar algo? Acho difícil, né? Será que algum deles irá se pronunciar?